pensando em uma noite de ceia. O objetivo que eu tenho nessa noite em pregar a palavra de Deus para você é trazer Jesus para o centro. É colocar Jesus no lugar mais alto, é colocar Jesus no lugar que Ele verdadeiramente deve estar em nossa vida. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Faremos a leitura a partir do versículo 5, Filipenses 2, versículo 5. Diz assim a Escritura Sagrada: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós poderíamos fechar nossa Bíblia e ir embora. Que texto fantástico, que texto tremendo, que palavra maravilhosa, em que o apóstolo Paulo, com certeza, ele nos dá uma pérola preciosíssima a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Talvez não haja outro texto em todo o Novo Testamento que demonstre com tanta clareza a cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo. Alguns anos atrás, há bem mais de 10 anos, eu comecei a aprender a respeito da pessoa de Cristo, estudar cristologia, e é um dos estudos assim que mais me impactou, mais tem me impactado, e é um dos assuntos que eu mais tenho prazer em poder ministrar, em poder compartilhar com as pessoas. É quando nós falamos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que essa é a passagem mais importante e mais emocionante que Paulo registrou a respeito de Jesus. E é tão interessante a palavra de Deus, que Paulo escreve do versículo 5 ao versículo 11, essa riqueza de detalhes a respeito de Jesus, para poder tratar um problema de relacionamentos na igreja. Já observou o contexto disso? Quando ele fala no versículo 5 que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando de algo que precisava ser resolvido na igreja de Filipos. Alguns partidarismos, algumas pessoas estavam agindo com falta de humildade, estavam agindo com vanglória, e para poder resolver um problema relacional, um problema prático, Paulo traz um texto assim extremamente teológico. Isso significa que doutrina e vida estão sempre relacionados. Nós não podemos separar a doutrina da vida, aquilo que nós cremos daquilo que nós praticamos. Na verdade, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos tem um fundamento. E o apóstolo Paulo, para poder então resolver esse problema que a igreja de Filipos estava passando, ele simplesmente decide mostrar como foi todo o trajeto da pessoa de Jesus Cristo, desde a sua eternidade como Deus, a sua humilhação e a sua exaltação em glória à direita de Deus. Que coisa tremenda, que coisa fantástica o que Paulo faz nesses poucos versículos. E o primeiro ponto que eu quero ministrar para você, a respeito da natureza divina de Jesus Cristo.
Primeiro ponto da mensagem é Cristo e sua natureza divina. Quando Paulo no versículo 6 ele diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Uma outra versão, a King James atualizada, diz que o qual tendo plenamente a natureza de Deus. Primeira coisa que nós precisamos compreender, e que isso traz vida ao nosso coração, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, é que Ele tem uma natureza divina. É que Jesus Cristo é Deus desde a eternidade. Jesus Cristo não é uma criatura. Jesus Cristo não foi alguém que passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria como homem. Jesus Cristo sempre existiu. O texto está dizendo que Ele subsistindo em forma de Deus. Isso fala a respeito da sua natureza divina. Ele que tem a mesma natureza, a mesma essência da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo. Ele que é coeterno, coigual, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus sempre existiu. Ele não passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas Ele existe desde a eternidade. Aleluia. Colossenses no capítulo 1 nos mostra muito claramente esta verdade. Colossenses capítulo 1. Eu quero que você acompanhe a partir do versículo de número 13. Colossenses 1, versículo de número 13. Aqui nós veremos do versículo 13 e 14, a soberania de Jesus Cristo na obra da redenção. Como Ele tem uma participação tremenda na redenção da humanidade, quando diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, está falando a respeito de Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Portanto, Jesus Cristo tem participação na obra de redenção. Agora, já no versículo 15, Paulo vai dizer que Ele não apenas tem participação na obra da redenção, como também tem participação na criação de todas as coisas. Ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso significa uma representação e uma revelação exata da pessoa do Pai. Hebreus 1:3 nos diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da imagem de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer a Jesus Cristo. Você quer ver ao Pai? Você precisa olhar para Jesus. O próprio Jesus disse para Filipe: quem me vê a mim, vê também ao meu Pai. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Você está pedindo para que eu mostre a vocês o Pai? Quem me vê, Filipe, vê também o Pai. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus é a imagem, é a revelação de um Deus invisível. E ele diz ainda no versículo 15: o primogênito de toda a criação. Jesus tem a mais alta honra na criação. Essa expressão não se refere à sua natureza temporal, ao tempo de nascimento, antes é um título de honra. Quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, significa que Ele ocupa um lugar de primazia, um lugar de superioridade, um lugar de preeminência em toda a criação. Aleluia! É tremendo demais, é tremendo demais. Ele diz que, no versículo 16, Paulo nos mostra que Jesus é o autor da criação. Quando ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus, todas as coisas foram criadas. Isso significa que Ele é o autor da criação. Ele não apenas é o autor da criação, mas Paulo nos diz que todas as coisas foram criadas nele, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Até mesmo as coisas que você jamais viu. Tanto as visíveis como as invisíveis, todas as coisas foram criadas por Ele.
Todo o universo, tudo que há, foi criado por Jesus Cristo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele. Ele é o autor da criação. Jesus não apenas é o autor da criação, mas tudo também foi criado por Ele. Nele foram criadas todas as coisas e por Ele foram criadas todas as coisas, mas também todas as coisas foram criadas para Ele. Olha o que Paulo diz: tudo foi criado por meio dele e para Ele. No versículo 15, nós lemos que Ele é o primogênito de toda a criação. E para você entender que Jesus não é uma criatura, e sim o Criador, olha o versículo 17 deste texto, Colossenses 1:17. O que diz? Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas terem sido criadas. Antes dos céus terem sido criados. Antes da terra ter sido formada. Jesus é antes de todas as coisas. E Paulo ainda continua dizendo que nele subsistem todas as coisas. Nele tudo subsiste. Sabe o que isso significa? Significa que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo até o dia de hoje tem sustentado os céus e a terra. Jesus Cristo até o dia de hoje tem sustentado todo o universo. Será que Ele não é capaz de sustentar você também? Será que Ele também não é capaz de sustentar a sua vida, de sustentar a sua casa, de sustentar o seu casamento? Esse Jesus que governa sobre todas as coisas, que é o autor da criação, o agente da criação, o alvo da criação, será que Ele não tem poder de sustentar inclusive a sua vida? Aleluia! Ele é poderoso, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Esse é o Jesus a quem nós adoramos todos os dias. É o Jesus a quem nós adoramos todos os dias. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz. O que Jesus é, segundo Isaías 9:6? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O que Ele é Pai? Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. O que é eternidade, Vinícius? Na verdade, não existe uma definição precisa de eternidade. Não existe como nós definirmos eternidade. Cronologicamente não tem como nós definirmos. E a Bíblia diz que até a eternidade chama Jesus de Pai. Até a eternidade, que não tem início, que não tem fim, chama Jesus de Pai, porque Ele é Pai da eternidade. Veja comigo em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 15. Eu quero ler esse texto com você aqui no telão. O testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus. Se for possível, nós lermos aqui na tela. João 1:15. João 1:15. Diz assim a palavra de Deus: João testemunha a respeito dele e exclama. Olha só, João deu testemunho dele, de Jesus, e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel era parente de Maria, a mãe de Jesus. E João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, de idade. Só que embora João Batista, sendo 6 meses mais velho do que Jesus, olha o que ele diz no final: porque antes de mim ele já existia. Testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus não é de que ele é uma criatura,
mas sim que Ele é o Criador, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha agora no versículo 29 deste mesmo capítulo de João. João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, disse: Jesus subsistindo em forma de Deus, o qual tendo a natureza de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da pessoa de Jesus é que Ele é Deus verdadeiro, Ele é Deus eternamente. Agora, esse mesmo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui entra o segundo ponto da mensagem: Cristo e sua natureza humana. Cristo e a sua natureza humana. No versículo 6 de Filipenses que nós lemos, Filipenses 2:6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se por um lado muitas pessoas pensam que Jesus passou a existir quando gerado no ventre de Maria, um outro equívoco que as pessoas cometem é que elas acham que Jesus fez o que fez por causa da sua natureza divina. O fato dele ter vencido o pecado, o fato dele ter andado por sobre as águas, o fato dele ter multiplicado pães e peixes, todos os milagres que ele fez, as pessoas muitas vezes pensam que ele fez porque ele era Deus. Só que o texto está dizendo que ele a si mesmo se esvaziou. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Agora, do que Jesus se esvaziou? Ele, o Filho de Deus, deixou o céu, a glória, o seu trono, se fez carne, encarnou-se, fez-se homem como eu e você. Não significa que ele deixou de ser Deus. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não abriu mão da sua natureza divina, mas ele abdicou dos seus próprios direitos, as suas prerrogativas divinas, as glórias divinas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que nós pobres nos tornássemos ricos. Significa que ele abriu mão do seu trono. Na sua oração sacerdotal em João 17:5, ele pede: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus assumiu a forma de servo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele o fato dele ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar. Ou seja, mesmo tendo tantos direitos, ele simplesmente abriu mão deles. Muitas vezes nós pensamos que quando nós queremos conhecer a pessoa, nós devemos dar a ela responsabilidades. Só que na verdade é o contrário. Quando nós queremos conhecer as pessoas, nós precisamos dar a elas direitos. Porque assim nós conheceremos como elas realmente são e como elas vão lidar com os direitos recebidos. E a Bíblia está dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele se fez servo por amor a mim e por amor a você. Por exemplo, quando eu digo que ele abdicou dos seus direitos de ser Deus, no sentido de não usar aquilo que ele podia, mas ele, na sua condição humana, ele viveu como homem. Por exemplo, Deus é onipotente, não é? O que significa onipotente? Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, isso é, ele conhece todas as coisas.
E Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Agora Jesus como homem, Ele abriu mão de todas essas coisas. Por quê? Ele não era onipresente, porque a Bíblia diz que Ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho e ensinando as pessoas, curando os enfermos. Muitas vezes você vai ver Jesus perguntando para as pessoas determinadas coisas. Por exemplo, Ele pergunta para um pai de família: há quanto tempo seu filho está assim? Ele não podia, como Deus, ter a revelação de que aquele menino estava sofrendo há tanto tempo. E quando Ele fazia isso, Ele não fazia como Deus, mas Ele fazia como um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10:38, um texto que eu amo, fala de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus, e sim porque Deus era com ele. E Ele fez isso, querido, simplesmente para nos deixar um exemplo. Um exemplo de que quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez e obras ainda maiores. Ele disse isso em João capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo que se creres em mim, fareis as obras que eu faço e obras ainda maiores. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Jesus não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas agora Ele nos confiou o seu Espírito Santo, e nós podemos fazer as obras que Ele fez e obras ainda maiores. Isso significa que nós podemos em seu nome curar os enfermos, nós podemos libertar os cativos, nós podemos restaurar a vista aos cegos, nós podemos fazer obras e obras ainda maiores que foram feitas por Jesus. Tudo que Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, para dar a mim e a você o exemplo de que nós podemos vencer. A Bíblia ainda nos diz no versículo de número 7 que Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso significa que como homem, Ele veio para servir. Significa que nós, como seus discípulos, como seus servos, nós precisamos também assumir essa mesma forma de servo. E é tão interessante que quando Paulo diz que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, a natureza dele era uma natureza divina, só que agora ele assume uma natureza de servo. Por quê? Porque ele assume a forma de servo. E da mesma forma que ele tem uma natureza divina, agora ele assume também uma forma de servo, uma natureza de servo. Significa que Jesus não era um ator. Ele assumiu a natureza, Ele assumiu a forma de servo. Querido, quem tem o coração de servo, ele serve em todos os lugares. Quem tem o coração de servo, não pode ver uma necessidade que ele está ali disposto a servir, a suprir aquela necessidade. Por quê? Porque assumiu a forma de servo. O coração é de servo, a natureza é de servo. Se você tem a mentalidade, você tem um entendimento de que você veio para servir, não importa se você está no seu trabalho na segunda-feira, você está lá para servir. Na sua casa você está lá para servir e não para ser servido. Aonde você está, aonde você estiver, você precisa ter a mesma postura que teve Jesus Cristo. Paulo está trazendo essa orientação à igreja de Filipos. Tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assumam a forma de servo. A Bíblia diz, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que isso significa? Significa que Jesus em tudo se tornou semelhante a nós. Ontem foi citado isso, que Ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus em tudo se tornou semelhante a mim e a você. Só que Ele não pecou, Ele venceu, Ele triunfou. Sabe para quê? Para que da mesma forma que Ele se tornou semelhante a nós, nós também possamos nos tornar semelhantes a Ele. Nós podemos ser semelhantes a Cristo Jesus. Jesus enfrentou fome, Ele enfrentou cansaço de viagem,
Ele chorou, a Bíblia diz em João 11:35, se não me engano, Jesus chorou. Em outra passagem, quando ele vê a cidade de Jerusalém, vê que a cidade não o reconheceu como deveria reconhecer, Jesus chora à vista da cidade de Jerusalém. Ó Jerusalém, que matas e apedrejas os teus profetas que te foram enviados. Jesus era homem como eu e você. Jesus se tornou semelhante a mim e a você. Ele foi reconhecido na figura humana. Sabe, quando os seus discípulos ainda abrigavam pensamentos soberbos, pensamentos orgulhosos, pensamentos arrogantes, ele simplesmente, na noite da ceia, ele se despe da sua túnica, ele cinge-se com uma toalha e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí depois ele diz: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, e vocês dizem bem em afirmar que eu sou isso, se eu fiz isso, dando um exemplo para vocês, vocês devem fazer isso e lavar os pés uns dos outros também. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus precioso é esse? Que abriu mão de toda a sua glória, abriu mão do trono, abriu mão de toda a adoração que ele tinha nos céus, assumiu a forma de servo, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas a sua humilhação não para por aí. No versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 2:8, diz que ele a si mesmo se humilhou. Ele não apenas se esvaziou, não apenas assumiu a forma de servo, não apenas tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana, como a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, você sabia que a morte de alguém na cruz, naquela época era algo extremamente comum? Era uma forma de sentença do Império Romano. Pessoas que eram julgadas, pessoas que eram condenadas à morte, e geralmente eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Homicidas, escravos, era esse tipo de gente considerada maldita, que era morta, e morta pelo viés da cruz. A morte de Jesus na cruz, quero falar sobre 3 características rapidinho. Primeiramente, ela foi dolorosa, muito dolorosa. Era uma pena de morte aplicada aos escravos e aos delinquentes. Havia um certo provérbio que dizia que a pessoa crucificada morria 1000 vezes. A pessoa crucificada morria 1000 mortes. Por quê? Porque muitas vezes o crucificado, ele passava vários dias na cruz, morrendo lentamente com cãibras, com asfixia e dores terríveis. Foi esse o tipo de morte que Jesus precisou pagar, precisou sofrer. A sua dor, a sua morte ainda foi ultrajante. A pessoa condenada era açoitada, ultrajada e cuspida, e ainda depois tinha de carregar a cruz debaixo de escárnio da multidão até o lugar da sua execução. Ele foi desprezado, aqueles de quem os homens escondiam o seu rosto. Ele não tinha nem parecer nem formosura. Ele foi desprezado, foi oprimido por todos. É esse o Jesus, queridos, que daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia. Nós faremos uma celebração de um memorial da sua morte, daquilo que ele realizou por nós. E ainda, a terceira característica de quem morria na cruz: essa pessoa era considerada uma pessoa maldita. Uma pessoa que era dependurada na cruz era considerada maldita. A própria Bíblia, em Deuteronômio, já fala a respeito disso. Maldito o homem que for pendurado no madeiro. Eu tenho uma ótima notícia para te dar nessa noite, não é para você ficar triste. É que Cristo Jesus se fez maldição
em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Significa que através da sua morte na cruz, da sua morte naquela rude cruz, nós podemos perceber o quanto Deus nos ama, mas nós podemos perceber também o quanto Deus aborrece o pecado, porque o seu próprio Filho precisou ser sacrificado no nosso lugar, o pecado precisou ser julgado, o pecado precisou ser penalizado, algo recaiu sobre os ombros de Jesus. Isso precisa gerar gratidão em nosso coração, precisa gerar temor em nosso coração, porque nós sabemos que alguém pagou um altíssimo preço pela nossa vida, para que hoje nós pudéssemos servir a Deus. Jesus foi à cruz, não porque Judas o entregou por ganância. Jesus foi à cruz, não porque Pôncio Pilatos o entregou por covardia. Jesus foi à cruz, não por causa da inveja dos fariseus, dos religiosos, dos escribas. Jesus foi à cruz, porque agradou ao Pai moê-lo. Jesus foi à cruz porque Ele simplesmente se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso demais. Ele sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a natureza humana de Cristo e a sua humilhação. Agora, a partir do verso de número 9, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito da exaltação de Cristo. Filipenses 2:9 ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, significa que antes de Deus ter exaltado ao seu Filho, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia nos diz no livro de Atos, Pedro pregando no dia de Pentecostes, que a morte não pôde detê-lo na sepultura. A sua alma não experimentou a corrupção, ela não podia permanecer no Hades, porque ele era santo, ele era incorruptível, ele era perfeito. Deus exaltou ao seu Filho porque o ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que o sacrifício foi aceito. Isso significa que o sangue de Cristo foi suficiente e é suficiente para perdoar os nossos pecados. E Jesus foi entregue para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou ao seu Filho Jesus. O Espírito de ressurreição o vivificou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é o sinal de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. A exaltação de Cristo é obra do Pai. Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia. Eu tenho uma notícia para te dar. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também o exaltou acima de todas as coisas. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira só aparece aqui na Bíblia, em todo o Novo Testamento. Deus exaltou o seu Filho à mais alta posição. Deus exaltou o seu Filho acima de todas as coisas e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O que Jesus está fazendo hoje? Romanos 8:33 nos diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus foi exaltado à direita de Deus e hoje Ele está lá intercedendo por mim e por você. Ele está numa posição de exaltação e Ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado junto do Pai. Hebreus 1:3, não precisa abrir, apenas ouça. Diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Querido, eu vou falar. Em muitos lugares, se você chega, principalmente nós pregadores, irmãos, eu estou tendo uma visão de um anjo aqui, meu Deus do céu, pensa num troço que pega fogo. Estou tendo a visão de um anjo, tem um anjo aqui, tem um anjo acolá. Agora, em muitos lugares, se você fala que Jesus herdou o nome mais excelente do que os anjos, as pessoas falam, amém. A Bíblia diz que em outro tempo Deus falava aos pais através dos profetas. Mas nos últimos dias Ele tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória de Deus, Ele que é a expressão exata da sua imagem, Ele que depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas e herdou o nome mais excelente do que os anjos, tendo se tornado superior a eles. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que todas as coisas, Ele está à direita de Deus, Ele foi exaltado pelo Pai, Ele recebeu a exaltação do seu nome por herança, por doação e por conquista. A ressurreição e a exaltação de Jesus é como se o Pai estivesse dizendo assim, amém, ao está consumado do seu Filho. Lá na cruz Jesus disse, está consumado. E a ressurreição é como se o Pai estivesse dizendo, amém, Filho, está consumado. Ele pegou, pastor Edivaldo. Ele pegou. Ah, querido, se nós entendêssemos a exaltação de Jesus. Em Mateus 28:18 ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade está no nome de Jesus. Toda a autoridade está contida no nome de Jesus. Toda a autoridade não é parte da autoridade. Não é apenas no céu, é no céu e na terra. O texto de Filipenses diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Agora eu tenho uma ótima notícia para te dar. A notícia é que o nome de Jesus é propriedade da igreja. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está presente fisicamente, mas o seu nome, que é sobre todo nome, está aqui neste lugar, e nós como igreja temos a capacidade de usar, a autoridade de usar este nome que está sobre todo nome, este nome que está acima do câncer, este nome que está acima da miséria, este nome que está acima da morte, este nome que está acima de todo demônio do inferno, este nome está acima de todo nome. Aleluia! Exalte a este nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia! Jesus, 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 Jesus. É neste nome que nós temos perdão dos nossos pecados. É neste nome que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É neste nome, queridos, que nós temos a vitória sobre a morte. É neste nome que nós temos vitória sobre o inferno e sobre todo o poder do diabo. É neste nome que a nossa casa experimenta provisão. É neste nome que nós experimentamos saúde perfeita. É neste nome que nós experimentamos a eternidade. Eu vou concluir Efésios 1. Olhe comigo isso. Efésios 1:17. Vou acabar porque a chuva está chegando. 1:17 de Efésios.
Paulo está dizendo: eu oro por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em seu pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Este poder, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. O nome de Jesus é propriedade da igreja. A igreja que é o projeto de Deus para o homem, que foi ministrado na semana passada, é somente para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, é somente para aqueles que são membros do corpo de Cristo, é somente para aqueles que são parte da família de Deus, é somente para aqueles que se dobram diante do nome de Jesus, é somente para aqueles que o exaltam. Não é para os religiosos, não é para os mentirosos, não é para os hipócritas, mas é para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza.